Olá, pessoal da turma 1. Acabamos de ter nosso encontro, primeiro encontro presencial desse semestre, e passo aqui para compartilhar algumas informações complementares sobre a apresentação da disciplina, porque preciso gravar esse material para não tomar muito tempo da próxima aula, como eu tinha prometido, elucidar melhor como será a metodologia e principalmente a avaliação. Durante o nosso encontro presencial de hoje, tivemos todo o tempo de aula ocupado pelas nossas apresentações, o que eu acho muito importante, e não tivemos tempo suficiente para abordar esses pontos que eu gostaria de ter comentado com vocês. Essas informações vão ajudá-los a compreender melhor os objetivos da nossa disciplina, também a compreender a metodologia que nós utilizaremos, embora eu já tenha antecipado algumas informações, as atividades previstas e o modo como construiremos juntos esse espaço de aprendizado. Sempre valorizando o diálogo, o respeito às diferenças e a construção coletiva do conhecimento, como eu mencionei há pouco. Fiquem à vontade para assistir com calma esse vídeo, que é curto, e caso surjam dúvidas ou sugestões, será um prazer dialogar com vocês no nosso encontro da semana que vem. Bem, as nossas atividades, a nossa metodologia, como eu disse, serão baseadas em atividades ativas, né? Atividades em que vocês têm uma participação ativa, como o próprio nome diz, metodologias ativas, e serão principalmente com atividades de problematização, como eu já mencionei, acho que foi o tópico que eu mencionei com mais ênfase hoje, mas também podemos ter círculos de diálogo, leitura compartilhada. Então, eu vou sempre colocar, antes de cada encontro, vou tentar colocar uma semana antes, textos selecionados. Ou, né, além desses textos selecionados da literatura, da nossa área do saber, que não só é a medicina, é também todos os conteúdos que se relacionem à formação humanística, né, de vocês. Então, sempre teremos rodas de conversa. Então, precisamos estimular a escuta ativa e a construção coletiva dos sentidos das nossas atividades, né? Então, além dessas rodas de conversa, a partir da leitura, o que converte nossa atividade principal em rodas de conversa e a sala de aula invertida, né? Porque vocês vão ler antes o tema para que possamos discutir. E aí eu apresento casos, situações problema, fictícias ou reais modificadas, para que a gente possa ler narrativas clínicas e analisar essas situações. Então, são discussões de situações simuladas ou reais que envolvam aspectos de diversidade cultural, discriminação, barreiras comunicacionais, sempre dentro da temática agendada para aquele dia. Então, a gente precisa enfocar também questões que enfoquem ética, porque sempre vai estar permeado, né, de conteúdos de ética nossos temas, e estratégias, né, de acolhimento culturalmente sensível. Sobre essa questão culturalmente sensível, nós vamos discutir no nosso próximo encontro.
Também, dentro desses encontros, teremos vivências, né, e como se fossem oficinas, né, interculturais. Teremos dinâmicas de grupo que abordem questões identitárias, né, preconceitos implícitos, e que serão oficinas temáticas, porque cada encontro com o seu tema. Não sei se conseguirei a participação de convidados, né, externos, lideranças indígenas, porque é muito difícil. Quando tivemos atividades online, era mais fácil conseguir, mas agora, presencialmente, tem uma série de dificuldades que eu não sei se conseguirei, porque já tentei antes, não sei se conseguirei nesse semestre efetivar, porque tem transporte, tem uma série de questões, né, relacionadas a trazer convidados. Podemos ter convidados aqui do próprio CCM, aí seria mais fácil, que eu vou tentar. De um semestre anterior, convidamos, né, por exemplo, o professor Eduardo Sérgio, porque ele trabalha no ambulatório de transgeneridade de um dos serviços públicos aqui da nossa cidade. Mas aí houve questões, né, intervenientes que também impediram a concretização dessa nossa atividade com participação de convidados. Mas poderíamos também ter representantes de religiões de matriz africana, mas, mais uma vez, eu repito, não é fácil conseguir esses contatos e também transporte para que essas pessoas pudessem comparecer. A gente pode até pedir vídeos, né, para que sejam gravados vídeos. Eu vou tentar isso nesse semestre. Então, atividades de campo também, como eu disse, são mais difíceis, porque são só 2 horas que nós temos na semana e a disciplina é teórica. Então, nós temos que desenvolver os conteúdos teóricos por meio das nossas discussões e leituras. Mas seria muito interessante, né, ter visitas técnicas a comunidades tradicionais, centros de referência, casas de acolhimento. Teríamos que respeitar também protocolos éticos, né, acordos prévios que nem sempre são factíveis. Mas poderíamos ter algum contato com projetos de extensão da universidade, para que a gente pudesse promover integração ensino, serviço, comunidade. Eu vou tentar conseguir, pelo menos por meio de projetos de extensão, né? E também teremos debates mediados por filmes, né, documentários, porque tem muitas obras audiovisuais, né, como ponto de partida para discussões críticas sobre desigualdade, iniquidade em saúde, racismo, espiritualidade, gênero e tantos outros, né, que temos nas nossas temáticas. Então, bem, e quanto aos produtos finais, eu digo produtos finais, mas um produto final para cada equipe que será formada. Eu pedi a Felícia que já traga na próxima aula as equipes formadas e com seus componentes. Então, eu vou falar primeiro do produto final, já que eu falo aqui de metodologia, e depois eu falo da avaliação. Mas esse produto final seria da avaliação somativa. No final, a equipe me apresenta um produto final. Pode ser um documento individual, né, com registros de experiências vividas, né, ao longo da disciplina, pode ser até como um portfólio. Então, poderia ser registros de rodas de conversa, reflexões pessoais, né, quer dizer, em grupo, né, do grupo da equipe. Podem ser produções artísticas, síntese de vivências que vocês tiveram com determinada situação na prática, considerando o tema que vocês escolham. Poderia ser diário de bordo, né? Quer dizer, narrativas de formação, que também seria como um portfólio, né? Porque seria um registro da trajetória de vocês como grupo, como grupos, ao longo da disciplina, com ênfase em transformações de percepção e sentimentos despertados pelas atividades. Né? Isso incentiva o autoconhecimento, né, de vocês e também a formação humanística.
Poderia ser também um projeto integrador, em grupo, né? Que seria uma proposta de intervenção em saúde com foco na promoção da equidade e respeito à diversidade cultural e étnico-racial em situações clínicas importantes. Então, o produto também pode ser um plano de ação, como eu disse hoje, uma cartilha educativa, um podcast, um infográfico ou uma proposta de uma disciplina, uma proposta de uma oficina comunitária. Então, sendo um projeto assim, um produto sob a forma desse, dessas últimas modalidades, por exemplo, uma proposta de intervenção em saúde com foco na promoção da equidade, deveria ter. Aí, nesse caso, quem escolher esse produto, aí eu colocaria os itens desse relatório. Então, deveria ter fundamentação teórica, justificativa, objetivos, a descrição da metodologia e a potencial aplicação. Poderia ser uma apresentação pública, né, um seminário de encerramento, que poderíamos fazer online, para que não comprometa nosso tempo, né, de sala de aula. E exposição nessas apresentações poderia ser exposto, né, os projetos integradores, né, ou então os aprendizados adquiridos, como um espaço para diálogo. Bom, e o objetivo seria sempre reflexivo, né? Refletir sobre nossas próprias atitudes e preconceitos em relação à diversidade, por exemplo. Agora, quanto à avaliação. Eu tenho um slide a seguir que eu não tive tempo de apresentar, que esse seria, está escrito no nosso plano de curso, inserido no próprio, na turma virtual de vocês no CIGAR, da disciplina. Tem um plano de curso, tem um cronograma, métodos e avaliação, mas é sempre necessário, não é, explicar de forma mais detida. Por isso que eu reservei e acabei não cumprindo hoje durante a apresentação da nossa disciplina. Aqui eu também já disse que isso aqui são só prints do plano de curso. Aqui eu já mencionei para vocês, aqui eu cheguei hoje a falar sobre esses métodos. Sim, a avaliação. Então, aqui está a avaliação. Deixa eu reduzir aqui o meu vídeo para lembrar que, sim, a avaliação formativa, né? Então, lembrem que eu falei para vocês que nós temos uma avaliação formativa. Formativa como? Formativa no sentido de acompanhar o percurso de aprendizagem de vocês ao longo da disciplina, porque isso valoriza o envolvimento, a reflexão e o compromisso também com os temas discutidos. Então, essa avaliação formativa, ela será composta do meu registro sobre a participação ativa das nossas atividades, né, semanais, presenciais, no nosso encontro, na sala de aula do P3. Então, eu espero que vocês se envolvam nas nossas rodas de conversa, nos nossos debates, né, nas nossas discussões, nas nossas dinâmicas e na participação de vocês, né, ou oral ou escrita, durante os nossos encontros, como eu já disse hoje. E a qualidade e o comprometimento com essas participações serão observados e considerados. E aqui, como eu mostro a vocês, aqui no slide, que eu não cheguei a exibir durante nosso encontro, além da participação ativa, com registro oral e ou escrito, essa parte escrita, quando não der tempo, não dá tempo, né, durante nosso encontro, que todos participem oralmente, como hoje, né, todos que estavam presentes participaram oralmente, se auto-apresentando. Então, pode ser também uma participação em um post-it, né, em uma pequena
tarjeta, né, num pequeno papel, né, numa folha de livro, mais numa folha de caderno, mas sempre relacionada ao que nós estamos discutindo, né? Não só sobre o tema, mas também sobre o que está sendo discutido ali presencialmente. Então, além disso, temos uma autoavaliação nessa avaliação formativa, porque ninguém melhor que vocês sabem o quanto vocês tiveram de aproveitamento. Eu posso observar, né, fazendo uma heteroavaliação, mas vocês é que sabem qual foi o seu próprio desempenho. Então, será um momento, não é, de olhar para o percurso que vocês trilharam ao longo do semestre, reconhecendo os seus avanços, os seus desafios e os aprendizados que foram vivenciados. Então, serão aqui 2 notas, e dessas 2 notas nós teremos uma primeira média, parcial. Mas, como eu disse, com o mesmo peso. Aqui é a avaliação somativa. A avaliação somativa ocorrerá por meio da elaboração, né, desse produto que eu mencionei antes. Então, é tipo uma aprendizagem baseada em projetos. Então, vocês se organizam em equipes. Então, na próxima semana já terei os nomes dos componentes de cada equipe para a elaboração desse produto final coletivo. Então, pode ser um vídeo, né, um vídeo em que cada equipe apresenta um vídeo narrativo, né, que tenha 10 a 15 minutos e que explore uma temática relevante entre essas colocadas no nosso cronograma. Vocês vão escolher. Agora, eu vou recomendar à Felícia que seja escolhido de maneira a que cada um fique com um tema desses colocados, desses que foram propostos no cronograma, mas que não seja repetido, né? Porque cada um teria a sua temática. Então, mas e sempre se referindo ao cuidado em saúde. Então, o vídeo pode assumir diferentes formatos. Pode ser uma dramatização, né, um roleplay, pode ser um documentário, pode ser uma entrevista com uma pessoa de um grupo identitário, por exemplo. Pode ser uma narrativa comentada, desde que expresse reflexões críticas, uma fundamentação teórica, não é? E também que demonstre sensibilidade cultural. Então, os critérios na avaliação desse produto serão clareza, né, na abordagem da temática, criatividade, originalidade, a fundamentação teórica e a coerência com os conteúdos da disciplina, também a participação equitativa dos membros do grupo, né, que sempre há como avaliar isso, a qualidade técnica também básica, né, o áudio, a imagem, a organização, porque, claro, um vídeo ou um podcast, ou uma cartilha, que não esteja bem apresentada, que não esteja clara, não vai cumprir o seu objetivo. E a composição da nota final será, como eu coloco aqui na base aqui desse slide, será calculada como nota final a participação nas atividades será uma nota, a autoavaliação será outra nota. Então, desses 2 tipos de avaliação formativa, nós teremos uma média parcial, depois nós teremos ao final do semestre, depois a gente vai combinar a data de entrega desse produto final, e será a nota desse produto final em equipe, né, que poderá ser um vídeo ou outro formato, como eu já mencionei para vocês. Vocês também podem propor um formato que eu não tenha mencionado aqui. Então, a gente vai dividir por 2, né, a participação nas atividades semanais presenciais do nosso encontro e com a outra avaliação, será uma nota parcial. Então, essa nota parcial somada com a nota desse projeto, né, que vai em equipe, que vai culminar em um produto. Então,
a média dessas duas notas será a sua nota final. Ou seja, como eu coloquei aqui na base do slide, participação e autoavaliação, quer dizer, uma será a avaliação minha, uma heteroavaliação, somada à autoavaliação, que será uma média parcial, depois a nota no projeto, no vídeo, nesse produto final, em equipe. Então, isso é a soma dessas duas notas, dividido por 2, será a nota final. Então, essa forma de avaliação busca valorizar o processo de aprendizagem, o trabalho em equipe, a construção coletiva do conhecimento e o compromisso, né, com uma formação ética sensível e crítica, né, reflexiva. Então, estamos juntos nesse processo, aceito sugestões que podem partir de cada um de vocês, ou então sugestões por equipe, e nós podemos fazer modificações desse planejamento de metodologia de avaliação, caso me cheguem sugestões que vocês queiram propor, tá bem? Então, espero ter elucidado essas questões relacionadas à avaliação e à metodologia, e se surgirem dúvidas, então nós podemos falar no nosso próximo encontro, na próxima semana. Mas aí levará menos tempo do que se eu tiver que explicar novamente todas essas informações, ter que passar novamente. Então, esse vídeo tem esse objetivo, né, de não comprometer nosso tempo de aula, né, com esses detalhes que podem ser vistos depois por vocês, ou até por Felícia, e Felícia explica para vocês. Quem puder, né, pode ver com calma depois. Tá bem? Vou colocar aqui no cigarro. Tá bem? Então, até a próxima.